Vamos começar então? Vocês pensaram nas ideias na hora do almoço ou não? Antes da gente começar, a gente vai fazer uma dinâmica para ajudar um pouco a gente a ter umas ideias. Tá bom? Todo mundo aqui, ou melhor, alguém aqui não sabe jogar pedra, papel, tesoura? Todo mundo sabe, né? Pedra, papel, tesoura. Então, acha um par aí, alguém que vocês vão jogar pedra, papel, tesoura. Vocês vão jogar por 2 minutos. Cada vez que você ganhar, você marca um ponto. Aí você vai contando os pontos. Depois que acabar, eu falo um pouquinho. Vocês sabem, né? Pedra, papel, tesoura. Beleza? Junte aí com quem vocês vão jogar. Vocês vão ficar jogando por um tempo. Aí você ganhou, vocês vão contando. Ganhei, vai contando. Aí depois a gente vai fazer uma apuração. Beleza? Foi assim, 2 minutos já. Contaram os pontos? Então vamos fazer vamos ver quem ganhou aqui de todo mundo. Quem fez mais de 5 pontos, levanta a mão. Quem fez mais de 10 pontos? Quem fez mais de 20? Ninguém? Quem fez mais que 15? 16? 17? 18? 19? Deixa eu perguntar um negócio. Por que você fez 19 pontos? Cada vitória era um ponto. Mas eu falei que era um ponto. Cada vitória podia ser 100 pontos. Eu teria perdido se o outro tivesse feito. Por que eu estou falando isso? Agora a gente vai gerar ideias. É muito natural, na hora da gente gerar ideias, a gente esquecer o que o cliente falou, esquecer o que o usuário falou e fazer o que eu achei que é. Certo? Por que eu fiz essa dinâmica do jogo é pouco? Porque em nenhum momento eu falei que cada vitória era um ponto. Ninguém perguntou. Podia ser menos um ponto. Podia ser menos, podia ser 1 milhão. Então, é muito comum a gente cometer o grande erro de fazer tudo certinho até agora e chegar nesse momento e esquecer tudo que o cliente, tudo que o usuário falou e fazer o que eu quero. O que eu acho que é o certo ou porque o que eu imaginei que ele falou. Não se esqueçam de gerar ideias com base no que o cliente falou. Lembra das entrevistas? Lembra dos post-its? Lembra das anotações? As ideias que vocês vão gerar precisam usar aquelas tecnologias que eu falei, mas não pode esquecer o que o cliente, o que o usuário falou que era importante. Certo? É muito importante e é muito comum, a coisa mais comum que acontece é nesse momento a gente vai colocar nossa vontade. Porque é a hora que depende só da gente. Então, a gente não pode esquecer o que ele falou, as dores dele. A hora que ele gerar as ideias, olhem para esses quadros que vocês fizeram, tenta lembrar o que acontece, porque é muito comum isso acontecer. É um erro que sempre acontece e a gente sempre pega isso na hora da validação. A gente põe a vontade nossa e quando a gente vai validar o cara. Não, mas isso aí não resolve. Então, preste atenção nas ideias que vocês vão gerar, se ela está resolvendo o problema que o usuário falou. O nosso papel como gerar ideias é dar as ideias para resolver o problema dele. Beleza? Certo? Então vamos lá. Então a gente vai fazer aquilo que eu comentei, que é o 3 Como vocês vão fazer? Deixa eu pegar uma folha. Vocês vão pegar uma folha branca que está aí na mesa de vocês. Vocês vão dobrar ela assim, ó. Dobra no meio. Pode ir lá, cada um pode pegar uma folha para eu mostrar como você vai. Se alguém ficar sem folha, fala aí que eu não. Ó, pegou a folha, dobra assim, pode dobrar e marcar.
Depois vocês dobram no meio de assim. Aí, ó, por exemplo, vocês dobraram assim, ó. Tava assim, dobrou assim, dobrem assim de novo. Pegaram ou não? Vai virar um quadradinho. Isso. Já entenderam o que vai acontecer, né? Agora vocês desdobram, vai ter 8 quadradinhos na folha de vocês. Cada quadradinho é uma ideia. Alguém não conseguiu fazer? Se quiser para ficar mais fácil, passa a caneta, mas da dobra aí fica mais fácil de ver. Certo? Dobrar a folha, tem 8 quadradinhos na folha. Por que a gente faz rápido em 8 minutos? Quando a gente começa a pensar muito, vou ter uma ideia que eu vou ficar pensando. A gente coloca muita barreira. Ou às vezes a gente descarta a ideia e fala, essa ideia, acho que não vai dar certo não. Então, a ideia da gente fazer várias ideias em pouquíssimo tempo é justamente para a gente pegar as ideias mais malucas que existem. Aquela ideia maluca que você fala, putz, não vai dar certo isso aqui, coloca. Depois a gente vai votar, tem uma série de coisas que a gente vai fazer. Mas coloque a ideia. Se você ficar pensando muito, você vai ver que o tempo vai passar e você vai colocar 2 ideias. A ideia que vem na cabeça, você pode colocar. Eu quero escrever a minha ideia. Pode escrever. Descreve ela. Eu quero fazer um desenho. Pode fazer um desenho. Você pode colocar nesse quadradinho o que você quiser, desde que ela represente a sua ideia. Beleza? Lembrando que essa ideia precisa resolver aquele problema daquela pergunta que vocês fizeram. Então, antes de vocês começarem a gerar as ideias, peçam para alguém do grupo ler de novo a pergunta. Para ela dar uma clareada, a gente esquece. Então, leiam de novo a pergunta para ela ficar bem clara na cabeça de vocês antes de gerar as ideias. Alguma dúvida? Não? Todo mundo está com a pergunta na cabeça já? Então vai ser. Beleza, gente? Todo mundo em ordem aí. Eu vou marcar 8 minutos. Coloquem as 8 ideias no papel. Depois a gente vê o que a gente vai fazer com essas ideias. Beleza? Pode ir. Beleza? Criaram as ideias. Normalmente, essa atividade do Crazy 8 são 5 minutos. Tá? São 8 ideias em 5 minutos. Daí eu já coloquei 8 para ficar um pouco mais de tempo para vocês. Mas normalmente são 5 minutos. O que a gente vai fazer agora? Vocês vão pegar essas ideias e vão explicar ela para os seus outros participantes aí do grupo. Vocês vão ler, vão explicar as ideias que você teve, para todo mundo saber quais foram as ideias que surgiram, porque depois a gente vai votar nas melhores ideias. Beleza? Vou dar não sei quanto tempo, vou dar um tempo, vocês vão explicando, para todo mundo terminar, a gente... Não precisa. Você só vai explicando quais foram as ideias que você teve. Tá bom? É o seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente tem as ideias criadas e elas votadas. Então vocês vão pegar essas folhas de vocês, que tem as ideias, vocês vão cortar ela. Por exemplo, vocês vão pegar ela e vai cortar mesmo, só que com cuidado, tá? Todas as ideias que foram votadas. As que não foram votadas pode deixar na folha, não precisa, só as que foram votadas. Pode ser 1 voto, 9 votos, teve 1 voto e 6 separam. Pessoal, é o seguinte, as ideias que não receberam votos, vocês vão guardar. Ela vai servir para um projeto daqui a 1 mês. Elas acabaram a vida delas agora. Certo? Então podem tirar elas aí, deixa elas de lado, a gente não vai mais usar elas.
A gente, a partir de agora, vai usar só as que receberam votos. Normalmente, quando a gente faz esse processo na empresa, um projeto de trabalho, quem vem das ideias e quem vota é o usuário, não é a gente. Por isso que a gente só leva para frente as que receberam votos. E quem dá a ideia também. Também. A gente chama eles dão as ideias e eles votam. Entendeu? A gente só conduz. Por isso que a gente elimina as que não foram votadas, porque eles mostraram pra gente que eles não querem aquilo. Entendeu? Então, por isso que a gente elimina as ideias que não receberam nenhum voto. A ideia que recebeu um voto ou 9 votos, agora é a mesma coisa pra gente, elas têm o mesmo peso. Agora a gente vai começar a construir os nossos protótipos, que vão ser a transformação física, ou não, pode ser um serviço, dessas ideias que receberam votos. Vocês vão olhar para essas ideias e vão fazer os protótipos. Eu vou dar vários exemplos de várias formas da gente fazer esses protótipos. Beleza? A gente vai ter bastante tempo para fazer. Então vamos lá. O que é um protótipo? O protótipo é uma representação, é uma maneira que a gente tem de transformar físico, ou de repente pode ser uma jornada, mas é um jeito da gente transformar as nossas ideias em algo que a gente consiga validar. Ou seja, que a gente consegue pegar aquilo e pedir para o nosso usuário testar. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar essas ideias e transformar elas de um jeito, pode ser visual, pode ser um teatro, pode ser um protótipo mesmo de um produto, que meu usuário consiga olhar e falar se está certo, ele gosta ou se ele não gosta. O protótipo é isso. É um jeito de eu representar todas essas minhas ideias. Ah, mas aqui tem 5 ideias. Eu vou colocar 5 ideias no protótipo? Vai. Como? Não sei ainda. A gente vai ter que olhar as ideias, estudar, colocar elas numa ordem e desenhar isso. Ou pode ser um teatro, pode ser uma representação de alguma coisa. Vou mostrar vários exemplos de vários protótipos que a gente já fez para vocês se inspirarem aí na hora de construir os protótipos. Beleza? Se tiverem dúvidas, podem perguntar. É com muitas dúvidas agora. Como que a gente consegue tirar proveito do nosso protótipo? A gente precisa transferir para o usuário que está testando a nossa intenção com as ideias que a gente tem. Então, eu preciso fazer com que ele olhe no meu protótipo e ele entenda o conceito que eu estou passando. Então, essa primeira versão do protótipo, que a gente chama de protótipo de conceito ou de baixa fidelidade, ele é o conceito. Então, eu não vou fazer, se for um protótipo de um copo, eu não vou fazer o copo para ele testar. Eu vou fazer com um papel, um desenho, para eu saber se o copo serve para ele. Eu não quero saber ainda se o copo tem que ser azul, se o copo tem que ser amarelo, se tem que ter uma asa no copo. Não. Eu quero saber se o copo serve para o meu usuário. E é isso que ele vai ver. Então, eu não preciso fazer o desenho, eu não preciso vir aqui e desenhar a logomarca da minha empresa, escrever o slogan dela e tal. Não. Posso fazer uma bolinha escrito logo. Não é isso que eu quero validar aqui. Nesse primeiro momento, a gente vai validar o conceito, que é se a minha ideia está no caminho. Certo? Então, a gente precisa conseguir transferir pelos nossos protótipos as ideias que a gente teve para resolver aquele problema. Por isso que a gente coloca ela numa ordem, vai ter uma sequência, que a gente vai montando isso aí. Vantagens da gente fazer um protótipo. Primeiro, a gente consegue achar e resolver os problemas rápidos. Por quê? A gente vai fazer o protótipo com o que a gente tem aqui. Com a caneta, com papel. A gente não vai gastar tempo para fazer o protótipo. Então a gente consegue já identificar um problema rápido. Se eu fosse, por exemplo, num aplicativo, desenvolver todo esse aplicativo para depois validar, primeiro que eu me apego. Se a gente for fazer um protótipo bonitinho, tudo certinho, pintadinho, eu vou me apegar. E o usuário vem e fala, mas vamos supor que aqui eu tivesse colocado a logomarca, desenhado, tudo bonitinho, o slogan, só que eu queria validar se o conceito está certo. O usuário vem aqui falar o slogan, eu não gostei não. Tipo, não é isso que eu quero validar. Eu preciso focar naquilo que eu quero validar. Por isso que o protótipo a gente faz o mais simples possível. Tem versões de protótipo que eles vão ficando mais próximos do real, mas eles já passaram por validações.
Cada validação que a gente faz, a gente aumenta o nível de fidelidade. Tem baixa, média e alta. Primeiro eu valido baixa, depois eu pego de baixa, corrijo o que os usuários falaram, crio de média, valido de novo com outros usuários, corrijo ele e daí eu faço de alta, valido de novo, corrijo e daí eu mando para o time desenvolver. Então, cada nível tem uma rodada de validação e cada nível representa uma coisa que eu quero validar. Hoje a gente vai fazer o de conceito, é o mais simples, é o básico, é para a gente validar se a ideia nossa funciona. Economizo dinheiro, então não gasto tempo fazendo, não gasto horas das pessoas desenvolvendo protótipos, nada. É com o que a gente tem na mão. E a gente coleta feedback rápido, a gente vai testar, vai validar, vai ouvir o que as pessoas têm para falar. Rapidamente a gente já vê se funciona ou não a nossa ideia. Por isso que a gente faz protótipo. Beleza? Alguma dúvida com relação a isso? Níveis de protótipo, que foi o que eu falei. Conceito ou baixa, a gente vê muito falar em baixa, mas é o conceito. Média e alta. O de conceito é o que a gente faz para validar a ideia. Então, tem uma ideia. Então, a gente tem uma ideia, a gente vai transformar essa ideia em um protótipo e a gente vai validar para ver se o conceito está certo, se a minha ideia faz sentido, se eu estou indo no caminho certo. Já aconteceu o projeto de eu fazer e chegar aqui e o usuário falar: não é nada disso. Tudo certo. O que a gente fez? Voltou para criar novas ideias. Porque a gente estava criando ideias no caminho errado. Ou pode acontecer da gente ter escolhido o problema errado para resolver. Também acontece. E é aqui que a gente descobre tudo isso. Beleza? Depois do protótipo de média, ou de baixa o conceito, a gente vai para o de média. Aí ele já se parece mais como um produto final. Se é um aplicativo, ele já vai ter alguns alinhamentos, ele vai ter uns botões, mas é tudo cinza, não tem imagem. É para, de repente, a gente validar uma sequência de uma rotina. Então, é um aplicativo de fazer mudança. Na primeira rodada, eu quero validar se é isso mesmo. O cara vai falar: no de média, eu já vou colocar os botões, eu quero validar se a sequência das ações é isso mesmo. Se primeiro ele faz orçamento para depois cancelar as contas. Então é aqui que a gente valida isso. A sequência das coisas que acontecem. E depois que a gente tem o de média, a gente vai para o de alta, aí ele realmente parece um produto. Aí a gente valida os textos, os botões, se faz sentido. Os termos que a gente está usando, as cores, é tudo aquilo de alta. Aí depois disso a gente manda para desenvolver. Ou para fabricar, depende do que for o protótipo. Beleza? Dúvidas? A gente não vai fazer essas duas hoje. A gente vai ficar bem. O objetivo do protótipo de conceito é o que eu falei agora, esqueci que tinha sido. Ele é para a gente validar se a nossa ideia está no caminho certo. Se aquilo que a gente pensou, se o problema que a gente escolheu, se a ideia que a gente votou, se a ideia que a gente teve, se está no caminho. É para isso que serve o protótipo de conceito. Então lembrem de conseguir passar isso pelo protótipo. O protótipo de vocês precisa mostrar essas ideias que vocês tiveram. Porque eu sei que foram ótimas ideias, mas se o protótipo não representar elas, não serviu de nada. O usuário que for validar, ele não vai ver a ideia. Ele não vai ler essa ideia, ele vai ver só o protótipo. Certo? O que a gente não deve fazer na hora de construir um protótipo de conceito? Não pôr cor, não pôr fonte na construção quando vocês vão fazer. Se forem fazer no computador, não precisa pôr a fonte certinha, pode escrever de qualquer jeito. Porque daí a gente pode enviesar o usuário. Lembra que eu falei que a gente fez a logo lá, ele vai falar: mas essa logo não está legal. Putz, não era nem isso que eu queria saber. E acontece, tá? Sempre acontece. Sabe quando vocês vão fazer, não sei se alguém for fazer protótipo no computador, que a gente tem esses geradores de texto, fica aquele hora Y, não use aquilo também, porque pode atrapalhar o usuário na hora, ele pode ficar perguntando o que é aquilo, então evitem aquilo também. Exemplos de protótipo, agora vou passar por vários protótipos, que alguns eu já participei, outros não. Primeiro, a gente faz porque é barato, rápido e eficiente. Funciona muito bem o protótipo. Então a gente já fez protótipo assim, que é uma representação de um evento. A gente usa o que vocês têm aí, ó, caneta, lego, tesoura, papel, copo, para fazer os protótipos. Já fez protótipo assim também, é uma parte desse aqui
cara, depois vai para lá. As pessoas olhavam e falavam se estava certo ou não. Beleza? Agora eu vou mostrar uma daquela evolução que eu falei. Esse é um protótipo de baixa que a gente fez no Miro. Então é uma ferramenta que a gente tem lá. Sobre essa ferramenta a gente construiu isso aqui no Miro e a gente mostrou isso aqui para o usuário, para ele validar para a gente se isso aqui estava certo. Ele olhou e falou, faz sentido, pediu para mudar algumas coisas. Disso aqui, a gente já passa para o protótipo de média. Vocês podem ver que ele segue algumas coisas que são parecidas. Os cards aqui é parecido com esses aqui. Esse gráfico já não tinha ali e tal. Provavelmente o usuário falou que isso aqui não servia tabela, que ele queria ver um gráfico, então mudou para um gráfico. Mas ele já tem um menu, já tem alguns botões, mas pode ver, não tem cor, não tem nada. Aqui é aquele de média, só passei ele para cá que não cabia os três. Depois que a gente validou isso aqui, a gente coletou as informações, arrumou o que precisava arrumar e virou o protótipo em alta. Esse aqui ainda não é o produto, é o protótipo em alta. Mas já aparece o produto, é a cara do produto. E a gente valida aqui de novo. Certo? Então, só fiz assim para mostrar a evolução dos protótipos. Como que a gente vai fazer para desenhar as coisas no protótipo? Certo? Vamos supor que eu queira no protótipo meu ter um QR Code. Vocês acham que tem um jeito mais simples de eu representar um QR Code no protótipo do que fazer isso aqui? O que vocês acham? Estamos fazendo um protótipo de conceito aí. Tem um jeito mais simples de eu representar o QR Code do que fazer assim? Assim, ó. O cara não precisa saber se está certinho, não. Ele precisa entender que ali é um código que ele vai ler e beleza. Ele não quer saber se está alinhado, se está bonitinho. Vocês vão fazer assim. Lembra? O protótipo precisa passar a ideia que vocês tiverem. Beleza? Lógico que se na ideia de vocês é importante que o texto que estiver escrito certo, porque o texto é sei lá, é uma parte importante da ideia de vocês podem escrever certinho e tal, para chamar a atenção para aquilo, mas precisa passar a ideia de uma maneira o mais simples possível. Não precisa desenhar, deixar alinhado. Eu já vi gente fazer protótipo que imprimia isso aqui e depois recortava e colava, sabe? Perdi uma hora para fazer isso aqui, em 1 minuto você faz isso aqui. E representa a mesma coisa. Então, não foquem em fazer o protótipo bonitinho, alinhadinho, não precisa. Até porque, se vocês fizerem um protótipo muito bonito, quando o usuário fala mal, você acha ruim. Você fala, putz, gastei um tempão fazendo negócio aqui e acontece. Gastei um tempão fazendo negócio e o cara criticou. Quando você faz de qualquer jeito, você não liga de arrumar, sabe? Porque é rapidinho, refácil, então você não se apega. Então, não tentem fazer o protótipo muito bem feito. Pode fazer de qualquer jeito. Desde que representa a ideia de vocês. Outro exemplo de protótipo de um aplicativo de baixa, de conceito. Pode ver, não tem nada alinhado, tudo de qualquer jeito, um botão de mais, de vezes, tal. Não tem nada de cor, nada, não funciona. Aqui a gente consegue passar a ideia, que é o objetivo do protótipo de conceito. Passar as nossas ideias para um aplicativo, nesse caso, aplicativo. Outros exemplos de protótipos, esses eu participei. Pode fazer construir um negócio, pega canetinha, cola um papel, a minha ideia é um evento, sei lá, vou construir um ponto de ônibus tecnológico, no caso de vocês, relacionado a ônibus. Faz o ponto de ônibus, pega papel, recorta, cola, escreve, entendeu? Tenta representar a ideia de vocês, beleza? Pode pegar bonequinho, não precisa ficar preso ao aplicativo. Vai ter que ser um aplicativo. Não, pode ser um ponto de ônibus tecnológico, pode ser um totem de autoatendimento. Acho que eu tirei a foto. Eu tirei. Tinha um projeto que a gente fez de um totem de autoatendimento que o protótipo era um papel, assim, um papelzinho que ia passando. É assim, desse flipchart. Cada folha era uma tela. Ia passando ela. E o cara ia mexendo, a gente volta na tela, volta o papel. Funciona. Não sei se todo mundo vai lembrar, mas do Palm, quando surgiu o Palm, estou fazendo. Então, enfim. O primeiro smartphone. Eu ia falar.
Tinha canetinha e tal. O protótipo dele foi feito assim, ó. Esse aqui é o protótipo dele. Depois ele gerou esse produto. Esse aqui foi o protótipo dele. Aqui é um vídeo. Não sei se vocês já mexeram no... Como que era o nome disso aqui? Dropbox. Já usaram o Dropbox? Então, vou mostrar para vocês como foi o protótipo do Dropbox. Para quem não usou o Dropbox, era uma pasta na internet, um drive na internet, que você colocava os seus arquivos lá. Era um Google Drive. Been there. You're about to buy lunch and realize your wallet is in your other pants. Or maybe you left your keys at home. The problem is organization. You need one place for everything, like a magic pocket. Putting something in the magic pocket means it's always there, no matter what you wear or where you are. The same thing is true for computers. If you have more than one, keeping track of all of your files can be a pain. Solving this problem is one of the big ideas behind Dropbox. It's like a magic pocket, a single, secure place for all of your stuff. Let's meet Josh, who is preparing for a big trip to Africa. Right now, all of his trip info is spread across his laptop, desktop, and phone. He needs to consolidate it all and is tired of having to email files to himself or move them around with a USB drive. Then he found Dropbox, which creates a new kind of folder on his computers. These folders work hard to be exactly alike, even across Macs and PCs. By adding his itinerary to his laptop Dropbox, he can be sure the same file will show up in his desktop Dropbox and even on his phone. The same thing happens when he saves a document in a Dropbox folder. The document gets updated across all of his Dropboxes. But it's not just his computers. The Dropbox website also works to be exactly like his other Dropboxes. Anything he puts in Dropbox is available on the website automatically. This way, if his Jeep takes a dive and his computer is ruined, he can still get to his files on the Dropbox website, where they're always backed up. As it turns out, Josh's Safari was a success, and his laptop made it home with lots of videos and photos to share. Instead of emailing everything, he just shared a Dropbox folder with his mom, so she could get copies of photos she wants to frame. Because it works so well for travel, Josh made Dropbox the home for all of his stuff, so it's accessible anytime, wherever he goes. Whether you're traveling the world, running a business, or simply organizing your life, Dropbox means you can stop worrying about managing files and backups and get on with your next adventure. You can download Dropbox now at Dropbox.com. Esse vídeo não é um vídeo de conceito igual aqueles que eu mostrei ontem. Esse vídeo, ele é o protótipo do Dropbox. A Microsoft fez esse vídeo para explicar o que era o Dropbox e foi levar para os usuários assistirem o vídeo e falar o que eles acharam. Para as empresas, procurar investidores. Tá? Então, a Microsoft faz protótipos assim. É o jeito que a gente usa para validar a ideia. A Microsoft não queria saber se o Dropbox ia ter uma pasta multi-select, como que isso ia funcionar. Ela queria saber se a ideia dela era interessante. Eles fizeram o vídeo e levaram para as pessoas validarem. Beleza? Outros exemplos de protótipos. Esse aqui é um protótipo de serviço. O que é o serviço? Não é um produto. Quando a gente faz um design thinking, a gente pode fazer voltado para um produto ou para um serviço. O produto é um produto mesmo. Pode ser uma garrafa, um copo, um ponto de ônibus, um aplicativo, um leitor de alguma coisa. Isso é um produto físico. Serviço pode ser um atendimento, pode ser como funciona dentro de uma loja. Isso é um design thinking de serviço. Como que a gente faz o protótipo de serviço? Um teatro, mostrando como que aquilo vai funcionar. Então, aqui também é um exemplo que pode funcionar. Ali, testando um atendimento. Ali, um outro protótipo de um evento que a gente fez, colocou os bonequinhos para ver como que ia funcionar, cada coisa no seu lugar, para ver os espaços, se as pessoas concordaram. Então, também pode ser feito assim, protótipos. Outro vídeo agora. Isso é mais legal.
disso nos levou ao maior corte de todos. A espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não tem tempo. Então olhamos um para o outro. Você pensou ao mesmo tempo? Temos que derrubar, reconstruir, reconfigurar, repensar todo o lugar. Está falando em fechar com um negócio pensado por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estamos fechando com a reforma. E vai atuar como fizemos isso de ponta para ele. Agora me diga. Tá bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Via à direita, extrusora e energia azul. Embalagem e exaustão. Tá. Guarnição, aqui é finalização. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles, tá bom, multimixer, refrigerantes. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick correu com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Olha, Tony vai mesmo pular os picos da cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco acontecendo. Isso. Não. Todo mundo parado. Para. Guarnição 1. Guarnição 2. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Eu acho que os dias cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Está vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui sim, aqui. De novo. Vamos lá, pessoal. Aqui tá funcionando. Eu tento girar a plataforma. Aí ficou tudo centralizado. Não pode parar. Ainda acho que vou fazer uma segunda dessa. Quero mudar tudo. Saiu de novo. Isso aqui. Já desenhamos tudo. Assim, Vem ali. acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom. Finalmente, depois de umas 6 horas, nós acertamos. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdício. Muito bom, Oscar. Gostei desses picos. Ketchup. Use a plataforma giratória. Use bem as costas, certo? E picles, e mostarda. Demos um projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Já nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. Foi desse jeito aí que a cozinha do McDonald's surgiu. Eles fizeram um protótipo. Imagina se eles tivessem que construir cada vez uma cozinha para testar, para ver se vai funcionar, para botar para rodar e os clientes parando lá para pedir as coisas. Não. Eles pararam tudo, vamos fazer o protótipo, foram arrumando até chegar no desenho ideal ali da cozinha. Aqui um outro exemplo de protótipo que a gente fez, mais uma vez de evento, então a gente usa bonequinho, Lego e tal para fazer. Mas são só exemplos, só para vocês verem que vocês podem construir o protótipo com o que vocês quiserem. Quero fazer um teatro, beleza. Quero construir um papel, com caneta, sei lá, com a garrafa, vou construir. É um aplicativo, quero desenhar, pode também. Pode fazer do jeito que vocês quiserem, desde que vocês consigam passar para o protótipo as ideias que vocês tiveram e foram votadas. Beleza? Mais um exemplo de protótipos feitos. Intervalo antes da gente começar a fazer os protótipos. Beleza? Porque vai ser bem